é a fé do reino de Satanás. O medo é a fé do reino de Satanás. Todas as vezes que você tem medo, você está se movendo a partir de uma realidade que não é a realidade do reino de Deus. Por outro lado, todas as vezes que nós lemos as Escrituras, nós percebemos que do começo ao fim, Deus honra a coragem. Deus se agrada de pessoas corajosas. É óbvio que é uma medida do medo que é sensata. Por exemplo, a gente deve ter medo sim de tentar atravessar uma rodovia onde os carros vêm em alta velocidade. Se você não tiver medo disso, você é louco. Isso é loucura. A gente deve ter medo sim de chegar muito perto da beira de um precipício. Algumas pessoas acham que não precisam ter medo disso. Gostam de viver na adrenalina. Mas é sensato você ter medo de chegar na beirada de lugares muito altos. Por exemplo, é sensato você ter medo de ir para um lugar muito fundo, no mar, ou num lugar onde estão havendo correntezas. Esse tipo de medo é um medo sensato. Não é esse medo que é o medo do reino de Satanás. O medo do reino de Satanás é aquele medo que faz com que a gente fique paralisado em coisas que na verdade não deveriam nos paralisar. E é aqui que a gente começa a lidar com mais um sofisma que se apresenta muitas e muitas vezes na nossa vida, que precisa ser desmascarado. Muito daquilo que nós chamamos de moderação é, na verdade, covardia disfarçada. Muitas vezes quando a gente diz assim, não, mas a gente precisa ser cauteloso, a gente precisa ser moderado com relação a isso. Dependendo do que você está tratando, na verdade, isso não tem a ver com moderação, isso tem a ver com covardia. É um sofisma que Satanás gerou na nossa mente, no nosso coração, e que nos prende a não vivermos a dimensão da vida do reino de Deus, do jeito que Deus criou, para que nós pudéssemos vivê-lo. Deixe-me dar alguns exemplos para você, de covardia disfarçado de moderação. Não compartilhar o evangelho por achar que um ambiente não é adequado. A gente pode chamar isso de moderação, mas na verdade é covardia. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, você tem medo do que as pessoas vão dizer de você, você tem medo de quais são as consequências que você vai ter que lidar se você compartilhar o evangelho em determinados ambientes. Não orar por pessoas que estão enfermas e sofrendo, por achar que nada pode acontecer. Vira e mexe, pessoas conversam comigo sobre isso e dizem para mim sobre isso, quando eu ensino sobre cura, sobre orar por pessoas para que elas sejam curadas, me dizendo, não, mas e se eu orar e nada acontecer? Veja, esse é um medo que na verdade não é moderação. Você está com medo do seu nome, da sua autoestima, do que as pessoas vão pensar. E aí você diz assim, não, eu estou com medo de Deus, do que as pessoas vão dizer de Deus. Deus é Deus, Ele não precisa de você para defendê-lo. Deixa que Ele se vira com isso. Você precisa apenas obedecer aquilo que Ele disse para você fazer. E Ele disse para nós irmos, pregarmos o Evangelho, orarmos pelos enfermos. Então isso pode parecer moderação, mas é medo. Não se pronunciar como um discípulo de Jesus Cristo com o argumento de que as pessoas podem não aceitar a sua fé, a nossa religião, e a gente precisa respeitar a religião delas. Ninguém está dizendo para desrespeitar a religião de ninguém, mas isso ser um argumento de moderação para você não se identificar como um discípulo de Jesus, não é moderação, é medo.
Não confrontar em amor um irmão ou irmã em Cristo que esteja vivendo contrário aos valores do reino de Deus por achar que você vai ser mal entendido por ele. A gente precisa respeitar as pessoas. Esse é o ponto de vista dela. Se ela é uma irmã, um irmão em Cristo, e ela está vivendo fora da dimensão daquilo que o reino de Deus nos diz, isso não é moderação, isso é medo. Você está com medo de ser rejeitado, você está com medo da pessoa parar de falar com você, você está com medo. Não exercer liderança sobre os seus filhos e filhas, dizendo que eles vão ficar indignados se você fizer isso. Hoje em dia nós temos aí toda uma vertente de psicologia, dizendo para a gente que nós precisamos ser moderados e cautelosos com relação ao ensino dos nossos filhos, ao que nós exigimos deles, porque eles podem crescer e quando forem adultos eles podem ter um monte de problemas emocionais, porque quando crianças eles foram exigidos. Isso não é moderação na educação dos seus filhos, isso é medo. Medo. Essa semana, esse feriado, eu estive em Ribeirão Preto e nós estávamos na casa da minha mãe e a minha mãe começou a falar sobre algumas das minhas irmãs, reclamando de algumas coisas para ela, dizendo da educação ou da postura dela com a gente quando nós éramos menores, e dizendo para mim, e a minha mãe chateada com isso, ferida com isso, porque ela dizia que elas diziam para ela: a senhora não foi nossa amiga. E aí a Suzy, muito sabiamente, virou e disse para ela: Dona Sirlene, sua missão não era ser amiga das suas filhas, sua missão era ser mãe delas. Isso não significa que nós não temos que ser amigos dos nossos filhos, mas significa que nós temos um papel que amigo nenhum tem, porque nós somos pais. E nós temos uma autoridade que nós recebemos de Deus e um dever que nós recebemos de Deus que nenhum amigo tem. Então sim, eu tenho que ser amigo dos meus filhos, mas antes de ser amigo dos meus filhos, eu tenho que ser pai dos meus filhos. E não é moderação você achar que você não pode corrigi-los ou exigir coisas deles, é medo. Não investir financeiramente no avanço do reino de Deus, porque você não sabe como será a realidade econômica do nosso país amanhã. Isso não é moderação. A gente tem que ser moderado. Estamos vivendo um momento perigoso, difícil. Querido, desculpa, isso não é moderação. Isso é medo. Isso não é o Espírito Santo falando com você, isso é sua carne falando com você. E eu poderia continuar dando outros exemplos aqui, mas acho que esses são suficientes. Veja, por detrás de cada um desses exemplos, nós podemos ter a ideia de que nós estamos querendo ser moderados, nós estamos querendo ser respeitadores, nós estamos querendo ser sensatos, quando na verdade nós estamos sendo covardes. Você sabia que Deus, Ele abomina a covardia? Olha esse texto. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Já no fim do livro de Apocalipse, quando Deus começa a falar com João, quem que vai estar na cidade santa, quem que vai entrar no novo céu e na nova terra, e quem vai ficar de fora, ele diz assim: mas os covardes, olha como começa o texto, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
Eu acho interessante a maneira que João constrói o texto, porque ele abre e ele fecha com coisas que na maioria das vezes nós não iríamos olhar entendendo como sendo algo sério, um pecado. Não é? Ele abre com a ideia de covardes e ele fecha com a ideia de mentirosos. E entre covardes e mentirosos ele coloca coisas que a gente olharia e diria: isso realmente é muito ruim. Incrédulo, depravado, assassino, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria. A gente olharia para essas coisas e a gente diria: eu não faço nada disso. E mentir. E os mentirosos? E os covardes? Eles estão todos dentro da mesma perspectiva para Deus. E aí? Será que aquilo que nós chamamos de moderação na nossa vida, na verdade, não é covardia? Será que nós temos medo de vivermos a radicalidade do reino de Deus, aquilo que Jesus trouxe para realmente estar presente na nossa vida, na nossa existência? Como é que nós podemos desmascarar esse sofisma da covardia que se apresenta para a gente disfarçado de moderação? Se você abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia comigo em Josué, no livro de Josué, capítulo 1, dos versículos 1 a 9, nós vamos encontrar algumas orientações da palavra de Deus que nos mostram como podemos desmascarar esse sofisma que se apresenta para a gente como moderação. Esse texto nos conta o momento em que Josué está assumindo a liderança junto ao povo de Israel para entrarem na terra prometida, porque Moisés havia conduzido o povo até o início da entrada da terra prometida e havia morrido. Então a liderança que era de Moisés passou para Josué. E agora Deus está falando com Josué, e Deus orienta Josué com relação a ele ser corajoso. Nós desmascaramos esse sofisma da covardia, então, quando primeiro nós entendemos que a nossa vida faz parte de um propósito maior. Veja como o texto começa dizendo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué, se você ler o livro de Êxodo, os 4 livros, a Torá tem 5 livros, se você ler os 4 últimos livros, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, você vai ver que Josué, ele foi treinado por Moisés. Josué foi escolhido por Moisés, ou escolhido por Deus, para estar ao lado de Moisés, e ele anda com Moisés durante toda a vida de Moisés, enquanto Moisés está conduzindo o povo pelo deserto. Todas as experiências que Moisés tem com Deus, Josué participa delas. Ora integralmente, ora de forma parcial, mas ele está lá. É a pessoa que está mais próxima de Moisés. Josué, ele vê como Deus se relaciona com Moisés. Josué, ele vê como Deus age através da vida de Moisés. Josué está ao lado de Moisés quando Moisés está liderando aquele povo 40 anos pelo deserto. Um povo obstinado, um povo teimoso, um povo incrédulo, um povo de coração duro, um povo que vê Deus fazer milagre atrás de milagre, vê Deus realizar coisas extraordinárias por intermédio de Moisés, e ainda assim, todas as vezes estão murmurando contra o Senhor. Então, perceba o peso que está sobre Josué. Eu acho que não seria nada fácil substituir um líder como Moisés. Não seria nada fácil ouvir: Josué, o meu servo Moisés está morto, vem pois agora
e conduz o povo para dentro da terra prometida. Se eu sou Josué, eu fico pensando em tudo aquilo que eu vi Deus fazendo através de Moisés. Não é à toa que por 3 vezes o texto enfatiza a ordem de Deus para Josué, dizendo que ele deveria ser corajoso. Veja, isso acontece no verso 6, no verso 7 e no verso 8. Verso 6, Deus diz assim: ser forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Verso 7, tão somente ser de fato firme e corajoso. Verso 9, ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Por 3 vezes, Deus fala a mesma coisa com Josué: seja forte e seja corajoso. Isso deveria motivar Josué. Por quê? Porque Josué precisava entender que, para ele andar em coragem, ele tinha que perceber que nada do que estava acontecendo ali se tratava a respeito dele. Nada do que estava acontecendo naqueles 40 anos no deserto se tratava a respeito de Moisés. Nada do que iria acontecer a partir dali se tratava a respeito de Josué. Josué precisava entender que ele estava participando de algo maior do que a vida dele. Que a vida dele era um dos fios dessa grande tapeçaria que Deus está realizando, chamado redenção na história. E eu e você, para sermos pessoas que desmascarem essa moderação, essa covardia que se apresenta como moderação muitas e muitas vezes na nossa vida, nós precisamos entender a mesma coisa: nós não somos o centro da história, o centro da história é Deus. Você e eu estamos participando de algo maior do que a nossa vida. Cada ser humano que está vivendo aqui está participando de algo maior do que a vida deles. É mais do que a economia do nosso país. É mais do que o momento que nós estamos vivendo no mundo. Você precisa compreender isso. Josué precisava compreender isso. Josué precisava entender que Deus estaria com ele, porque Josué estaria envolvido nessa grande obra que é a redenção. Deus diz para Josué nos versículos 3 a 5, como prometi a Moisés: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates até a terra dos hititas, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Por quê? Como prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés, eu darei a Israel. Por que Deus prometeu isso a Moisés? Porque Ele prometeu isso a Abraão. E por que Ele prometeu isso a Abraão? Ele prometeu isso a Abraão porque Abraão é aquele que é o pai da descendência que vai abençoar todas as nações da terra. Quem é essa descendência? Jesus. Jesus é essa descendência. Então, Josué, para ter coragem, para ser forte e corajoso, ele precisava entender que aquilo com o qual ele estaria se envolvendo, aquilo para o qual Deus o está chamando, não é simplesmente algo destinado à pessoa dele, para a história dele. Ao contrário, é algo destinado em relação a ele, para a grande história da redenção. Quando nós entendemos que a nossa vida não está limitada à rotina do comum, a nossa vida não é isso que a gente vê e a gente acha que é, muitas e muitas vezes, todo dia, toda semana. A sua vida, se você teve um encontro com o poder do Evangelho, ou se você vier ter um encontro com o poder do Evangelho, você precisa entender que a sua vida não é acordar na segunda-feira para você ir de novo ter uma semana de trabalho. A sua vida não é isso. A sua vida é muito mais do que isso. O seu trabalho, aquilo que você faz durante a semana, o seu lazer, a sua vida familiar, a criação dos seus filhos, o seu casamento, os seus relacionamentos e tudo mais que acontece está dentro de algo maior.
está dentro dessa realidade daquilo que Deus está fazendo na história, que chama-se redenção. Nós não estamos confinados àquilo que a gente vê e aquilo que a gente lê nos livros de história, aquilo que a gente ouve no Jornal da Globo. Essa não é a história verdadeira. Isso é um pequeno fio da grande história. Josué precisava entender isso, eu e você precisamos entender isso. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós estamos envolvidos nesse grande negócio do nosso Pai, chamado redenção. E aí então, a nossa vida vai desmascarar a covardia, que se apresenta para a gente muitas e muitas vezes como moderação. Ela vai ser destronada. Sabe por quê? Porque como o apóstolo Paulo, você vai entender que uma vez que o evangelho te atinge, você não vive mais para você. Você vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. Esse é um problema que eu percebo presente hoje na vida da igreja. As pessoas ouvem o evangelho, as pessoas acreditam em Jesus, as pessoas dizem que creem que Ele morreu e ressuscitou, e que Ele está vivo, creem que Ele é o seu Salvador, mas aí depois disso, as pessoas vão e tocar a vida delas e viver a vida delas, para elas. Mas veja, tem algo aqui no evangelho que está faltando. Quando o evangelho nos alcança, nós não vivemos mais a nossa vida para nós mesmos. Eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, ou que você tem que pedir demissão do seu trabalho e você tem que ser um missionário de tempo integral em alguma agência missionária, ou ser um pastor como eu sou. O que eu estou dizendo é que você, dentro do seu trabalho, dentro da sua realidade, você já não é mais aquilo que você era antes. Que você está ali para que a realidade do reino de Deus se manifeste através da sua vida, naquele lugar. Para que a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus se mostre ali, através de você, através da maneira que você age, através da maneira que você trata as pessoas, através das oportunidades que você tenha de testemunhar a respeito de quem Jesus é, de orar por elas. Nossa vida está fazendo parte de alguma coisa muito maior. Esse tempo que a gente vive aqui, é tempo para a gente participar dessa realidade, para a gente viver por isso. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Indo a Ribeirão Preto, agora nesse feriado, eu fui ver meu sensei. Para quem não sabe, quem nos visita aqui não sabe, eu treinei karatê desde os meus 14 anos. E eu tenho um sensei, ele é japonês. Treinei karatê com um japonês mesmo. E eu desenvolvi com ele uma relação assim, de mestre e discípulo. Então, eu tive a alegria de vê-lo se converter a Jesus depois, e a gente hoje somos irmãos em Cristo. Mas ele continua sendo meu sensei. E todas as vezes que eu vou a Ribeirão, eu tento ir lá e ter um tempo com ele. Dessa vez eu fui, nós tivemos 3 horas, conversando, batendo papo. E ele tem o sensei dele, chama-se Okuda. O meu sensei chama Okuyama. E aí, o sensei deu uma entrevista para um documentário que estão fazendo do sensei Okuda, porque ele foi o japonês que trouxe o karatê Shotokan para cá. E aí, na entrevista, perguntaram para ele algo que ele podia
se lembrar que ele aprendeu do Sensei Okuda e que ele carrega com ele. E aí ele falou assim para mim, aí eu respondi para eles, isso é verdade, eu aprendi mesmo com ele isso, ele falou. Sensei Okuda me ensinou que tudo que eu fosse fazer na minha vida, eu deveria dedicar todo o meu ser àquilo. Eu deveria dedicar a minha vida, dar a minha vida àquilo. Agora, você tem que entender que quando se ensina isso no karatê, ele está falando a respeito de luta, ok? Ele está falando que a cada luta que ele ia ter, ele só realmente venceria se ele entregasse a vida dele naquela luta. Se ele não tivesse medo de morrer. E aí o Okuyama, que é o meu sensei, disse, eu aprendi isso com ele, eu consegui fazer isso algumas vezes lutando. Nem sempre. Mas eu entendo que quando Jesus me alcançou, foi isso que ele pediu para mim. Que eu deveria morrer por ele. Para que ele pudesse viver em mim. E eu fiquei pensando naquilo e fiquei pensando como tantos de nós, cristãos, que se dizem cristãos, estamos longe disso. Estamos longe de entender isso. Se o Evangelho me alcançou, se o Evangelho te alcançou, se ele vier te alcançar, você morreu. Você vive agora por aquele que por você morreu e ressuscitou. Você vive por essa realidade maior. Quando nós entendemos que através de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós, nós não estamos mais limitados a essa presente era má. Nós já morremos para ela. Nós entendemos que uma nova identidade foi gerada em nós, e essa nova identidade nos traz para uma nova realidade, que é essa esfera do reino de Deus, mediante a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, queridos, nada mais nos assusta. Nada mais nos mete medo. Medo do quê? Se eu estou vivendo por essa realidade maior do reino de Deus, eu vou ter medo do quê? Medo de ser rejeitado pelas pessoas? Eu fui aceito pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Medo de ser humilhado? O meu Rei se humilhou por mim. Medo do quê? Medo de morrer? A morte não pode mais me deter. É só uma questão de tempo, eu vou ressuscitar dos mortos. Do que eu vou ter medo? O medo é a fé do reino de Satanás. Eu estou vivendo numa realidade que o medo não pode mais ter controle sobre a minha vida. Ele não pode mais me dominar. Ele pode vir, mas ele não pode ter controle sobre mim. E se o Evangelho te alcançou, essa é a mesma realidade para a sua vida. Mas para que ela seja experimentada, você precisa entender isso. Você está vivendo agora para uma realidade maior. Segundo, a gente desmascara esse sofisma quando nós alimentamos a nossa mente com aquilo que é positivo. Veja o que Deus diz para Josué nos versos 7 e 8, ele diz assim: somente seja forte, muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas,
de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os meus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós precisamos entender que toda ação que nós temos é resultado de um pensamento. E todo pensamento que nós temos é resultado de uma crença. Você precisa compreender isso. Quando nós temos uma ação, quando nós temos uma atitude, essa atitude, ela está se manifestando por aquilo que alimenta o nosso coração. Se o seu coração é alimentado pela violência, sua atitude vai ser violência. Se o seu coração é alimentado pela compaixão, a sua atitude vai ser de compaixão. Então aquilo que alimenta o nosso pensamento, aquilo que nós cremos que alimenta o nosso pensamento, vai ser revertido na nossa prática. Para que Josué pudesse ser forte e corajoso, então, não ser iludido pelo sofisma da covardia, ele precisava se apresentar diante de Deus, sempre sendo cheio da sua palavra. Ele precisava se alimentar dessa palavra. Que no caso aqui, quando foi escrito, era só os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá. Por isso que fala, meditar nesse livro da lei. Porque tem a ver com os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Isso para nós hoje tem a ver com toda a escritura que chegou a nós. Então, se nós vivemos expostos a elementos que inundam o nosso coração, a nossa mente de dúvidas, de ansiedade, de medo, é claro que diante dos desafios da vida, o que vai se manifestar através de nós vai ser a covardia. Veja, nós vivemos numa cultura que é alimentada pelo medo, alimentada pelo caos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você já parou para pensar, por que a gente tem tanto filme macabro, tanto filme de terror, tanto filme de medo? Vocês já pararam para pensar nisso? Vira e mexe eu fico pensando nisso. A gente já tem medo suficiente, mas vira e mexe se lança filmes de terror, filmes de medo, no cinema, e lota. Por quê? Porque o medo é a fé do reino de Satanás. Porque Satanás se alimenta do nosso medo. Para ele manter a nossa cultura cativa, refém, ele precisa do medo. Para que os sistemas de poder possam funcionar e dominar e controlar sua vida, eles precisam que você tenha medo. Porque senão não vai ter controle. E isso é muito interessante, porque as Escrituras nos mostram que Deus nunca se relaciona conosco a partir do medo. Ele está sempre dizendo isso que ele diz para Josué: não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Até o medo em relação a Deus, na Bíblia, tem a ver com um temor, né? Que na verdade significa uma reverência santa. Um medo, né, que faz com que a gente, na verdade, queira se aproximar e não fugir. É como quando você vê aquele leão enorme, ou aquele tigre enorme, né, e ele é lindo, e você tem medo, mas você quer chegar um pouco mais perto, para ver um pouquinho mais de perto. Essa é a ideia do temor em relação a Deus. Eu sei quão grande Ele é, eu sei quão santo Ele é, eu sei quão poderoso Ele é, mas isso não faz eu correr dele, isso faz eu correr para Ele. Eu não quero ser aqui, longe disso, eu não quero ser aqui moralista, ok? Mas eu preciso dizer para você, se você gasta um monte do seu tempo vendo filmes de terror, vendo filmes de medo, vendo filmes que geram ansiedade no seu coração, o resultado disso vai ser medo nas suas ações.
Não tem como ser diferente. Se você se enche disso, é isso que vai se mostrar. Filmes de violência. Se você fica o tempo todo exposto a notícias ruins, certamente você vai ser tomado de atitude de medo. E aí a gente vai argumentar que, na verdade, nós estamos sendo moderados. Mas nós estamos com medo. Se nós queremos vencer essa falsa moderação, a gente precisa então mergulhar a nossa mente, o nosso coração, na verdade que nos é revelada pela palavra de Deus. A verdade sobre você não é o que as suas circunstâncias dizem, não é o que você sente, não é o diagnóstico que você recebe. Essa não é a verdade sobre você. A verdade sobre você é aquilo que as Escrituras nos dizem. Essa é a verdade sobre nós. Nós temos que, portanto, nos encher disso. Veja, o apóstolo Paulo fala para a gente em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, se tivesse um único versículo da Bíblia que você pudesse memorizar, seria esse aqui. Se você não conseguisse memorizar mais nada das Escrituras, o que eu duvido, mas se você não conseguisse, esse aqui era um versículo que você deveria memorizar. Nós desmascaramos esse sofisma quando a gente enche a nossa mente, o nosso coração daquilo que é positivo, daquilo que vem do coração de Deus para a gente. Porque quando nós estamos cheios daquilo que vem do coração de Deus para a gente, cheios da vida de Deus em nós, é isso que vai se manifestar em nós. Conversando agora com o meu sensei, ele me contou também duas experiências parecidas, que ilustram bem isso. Olha só, eu tenho um senpai, que é uma pessoa que treina karatê junto com a gente, um pouquinho mais avançado, né? Antes, era mais velho, né? E meu sensei contou que, eu já sabia essa história, porque esse meu amigo já tinha me contado, mas aí ele me contou lá que esse meu senpai chegou na casa dele, desceu do carro, e aí veio um cara com a mão assim, e chegou nele e falou assim, passa a chave do carro. Você estando do lado de um karateca, faixa preta, certo? Com a mão assim, você está pedindo para morrer. Não vai dar tempo de fazer nada. Ah, mas o cara está armado, não dá tempo de fazer nada. E foi isso que o meu amigo fez. Ele falou, o quê? Ele falou, já falei, passa. Quando ele falou, já falei, passa, ele pá, botou a mão dele aqui, segurando a mão do cara aqui, e com a outra ele soltou um soco no meio da cara do sujeito, o cara caiu no chão, e ele estava armado mesmo, caiu no chão e soltou a arma, ele catou a arma, o cara saiu correndo, ele levantou e deu 2 tiros no cara. Errou os 2. Ele falou, infelizmente eu errei os 2. Mas não precisava, já tinha dado uma no meio do nariz, o cara já estava todo ensanguentado, fugiu. Meu sensei, andando, sai todo dia de manhã para andar, estava andando, 6:30 da manhã, horário de verão, escuro ainda, ele vê um cara lá na frente, e aí o cara fala, ei mano, o que você tem no bolso aí? Ele fala, só chave e papel. Ele falou, deixa eu ver, o que você tem no bolso aí? Aí ele tira, né? Já falei, só chave e papel. E o cara estava assim. Aí meu sensei falou para mim, não sei se estava armado ou não, mas estava descuidado. Aí ele disse que o cara foi chegando, viu o relógio, ele falou, você está com o relógio aí, passa o relógio. E ele pensou, falou que passou rapidamente na cabeça dele.
vou dar não vou falar o nome japonês, você não vai entender. Vou dar 2 socos, né? Você bate no karatê assim, mão reta, ou você pode bater assim, com o dedo para frente. Assim, você bate na garganta e no olho. E ele fez assim com a mão para mim, falou, vou dar 2 socos. Vou cegar ele. Quando cair no chão, vou chutar a cabeça dele, rachar crânio. Pensou assim. Ele já é convertido. Mas ele falou que ele pensou isso. E que quando o cara foi aproximando dele, e ele pensando em fazer isso, uma voz fala com ele. Okoyama, o que você vai fazer? Dá o relógio para ele. Ele tira o relógio, entrega para o cara e vai embora para a casa dele. 2 karatecas. Meu sensei, infinitamente mais forte, infinitamente melhor que o meu senpai. Um agiu com violência, o outro agiu com compaixão. Qual é a diferença? Não é o karatê que eles têm. Os 2 têm karatê. É quem comanda a vida deles. Você entende? Se você estiver cheio da vida de Jesus, não vai ser difícil perdoar. Não vai ser difícil amar. Não vai ser difícil ter compaixão. Não vai ser difícil ser paciente com o seu marido. Não vai ser difícil servir a sua esposa. Não vai ser difícil. Porque não é mais você que está vivendo. Não sou eu mais quem estou vivendo. É Jesus que está vivendo. E nós vivemos por Ele. Por fim, nós desmascaramos o sofisma da covardia, que se disfarça de moderação no nosso viver quando nós compreendemos que Deus está andando conosco. Verso 9. Deus diz a Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora, lembre-se de novo, Josué andou ao lado de Moisés. Quando Josué ouve isso aqui, eu, o Senhor, vou andar ao seu lado. Eu vou estar andando com você. O que você acha que ele pensou? O que você acha que veio na mente dele? O que você acha que ele imaginou? Deus já havia afirmado, na verdade, no versículo 5, que ele estaria com Josué. No verso 5 ele diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí no verso 9 ele diz: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Como? Da mesma maneira que eu estive com Moisés. Então lembre-se que Josué andou com Moisés. Se ele está andando da mesma forma, da mesma maneira, Deus andando com ele da mesma forma, da mesma maneira que ele andou com Josué, então isso significa que Josué está ouvindo, assim como eu agi com poder através da vida de Moisés, eu vou agir com poder através da sua vida. Assim como eu sustentei Moisés, eu vou sustentar você. Assim como
eu manifestei a minha autoridade através da vida de Moisés, eu vou manifestar a minha autoridade através de você. Da mesma maneira que andei com Moisés, eu vou andar com você. Quando você tem a certeza de que quem está andando com você é o mesmo Deus que andou com Moisés, é o mesmo Deus que andou com Josué, é o mesmo Deus que andou com Elias, é o mesmo Deus que andou com Eliseu, é o mesmo Deus que se manifestou e andou com Davi, é o mesmo Deus que tomou forma humana em Jesus, é o mesmo Deus que andou com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo. Não tem covardia que resista. Não tem. Não tem como. Se você entender que esse Deus é real, o que Deus está dizendo para Josué aqui é isso: Josué, eu sou real. Você viu como eu andei com Moisés, eu vou andar com você, da mesma maneira que eu andei com ele. E você talvez diga assim: ok, Ricardo, mas veja, eu não sou nenhum desses caras que está escrito na Bíblia. Aí é que você engana. Se o Evangelho nos alcançou, nós somos. Tiago diz para a gente: Elias era homem como nós, e ele orou para que não chovesse, e não choveu. Elias não era diferente de você, ele não era diferente de mim. Pedro não era diferente de você, ele não era diferente de mim. Paulo não era diferente de você, ele não era diferente de mim. Qual é a diferença que esses homens e essas mulheres têm para a gente? Eles entendiam e eles viviam a realidade que Deus estava com eles. Não era uma doutrina, não era um conceito, não era um ensino teórico para a gente ficar sentado falando e discutindo sobre isso. Era real. E aí eu pergunto para você: mudou isso? Veja, Jesus, ele diz na grande comissão, quando ele envia os seus seguidores, no fim dela ele diz assim: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meu querido, minha querida, se você entregar a sua vida para Jesus, não tem um segundo que Ele não vai estar com você. Um segundo. Ele vai estar com você todos os dias, enquanto você estiver vivendo para Ele, por aquele que por você morreu e ressuscitou. Enquanto você estiver entendendo que você está participando de algo maior em relação à história. Enquanto você estiver entendendo que não é sobre você, é sobre Ele, sobre o que Ele está fazendo. Ele diz: eu vou estar com você todos os dias da minha vida. E quando Jesus diz isso, Ele não está falando sobre a onipresença dEle. Ok? Se você está pensando aí agora já assim, né, com argumentos teológicos, Jesus é Deus e Deus é onipresente, então Ele vai estar presente em todo lugar. Não é dessa presença que Ele está falando. Ele está falando de uma presença qualificada do poder dele. Ele está falando dessa mesma presença que Deus está dizendo para Josué: eu estarei com você todos os dias, assim como eu estive com Moisés todos os dias. Eu vou estar com você. Essa mesma presença que Jesus está dizendo para mim, e Ele está dizendo para você, que Ele vai ter com você. Se você entender que Ele, e crer que Ele está andando com você, souber quem é o Deus que está andando com você, se nós entendemos que nós vivemos para as realizações das obras do Pai, assim como Jesus viveu, então nós vamos experimentar o poder do Pai, o mesmo poder que Moisés experimentou, o mesmo poder que Josué experimentou, o mesmo poder que Jesus experimentou, é o poder que eu e você somos chamados para experimentar. E se a gente entende isso, nada pode nos causar medo. Nós podemos... Lembrei aqui agora de uma cena do Rei Leão, né?
Quando a Nala vira para o Simba e eles estão indo para o cemitério dos elefantes, e ela diz assim: ah, mas lá tem muito perigo. Ele diz assim: perigo? Ha! Eu rio na cara do perigo. Perigo? Que perigo? Qual é a pior coisa nessa vida que podem fazer comigo? Me matar? Eu posso dizer com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça está me sendo dada. Ela foi guardada, diz o apóstolo Paulo, para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda, Jesus. Eu amo a vinda dele. Eu vivo por isso. Todos os dias. Todos os dias eu espero que ele se mostre e que ele venha através da minha vida. Enquanto eu aguardo para se encontrar comigo. Mas se eu não ouvir vindo ao meu encontro, como diz o apóstolo Paulo, eu irei ao dele para receber a coroa da glória. Irmãos e irmãs, é hora do Espírito Santo de Deus renovar no nosso coração e na nossa mente essa realidade. Nosso tempo não é este. Nós não vivemos para o aqui e para o agora. Nós vivemos para aquilo que está vindo na eternidade. Nós não temos força, nós não temos poder, nós não manifestamos aquilo que deveria ser manifestado como povo de Deus neste presente momento da história, porque nós estamos vivendo atrelados às mesmas realidades que vivíamos antes que o Evangelho nos alcançasse. Mas quando a gente entende que Deus está andando conosco, quando a gente entende que Ele não anda apenas aqui, Ele anda aqui, não há mais medo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tudo que Satanás quer é que a gente seja moderado. É que tenhamos medo de termos uma vida de discipulado radical, que ouse crer naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, a nosso respeito. Quanto mais conscientes nós estivermos da presença do Senhor conosco, quanto mais crescermos em amizade e intimidade com Ele, mais seguros nós estaremos de que absolutamente nada pode nos deter. Logo, a covardia não será parte da nossa vida, porque ela não faz parte da nossa natureza. Então eu quero concluir te perguntando, no que é que você acha que deve ser moderado? A moderação bíblica tem a ver com domínio próprio. E está relacionada a não sermos dominados por qualquer coisa que não seja o Espírito Santo de Deus. Isso é moderação bíblica.
É entender que o Espírito está em mim e o fruto do Espírito me dá domínio próprio. Por isso eu não posso ser dominado pelo medo, eu não posso ser dominado pelo pecado, eu não posso ser dominado pela arrogância, eu não posso ser dominado por nenhuma dessas coisas. Eu tenho uma vida de equilíbrio. Mas a moderação, que é um sofisma, que se disfarça de covardia, é essa, que faz com que a gente tema aquilo que a gente não deveria temer. Se o que nós chamamos de moderação é um argumento que nos justifica para nos esconder de uma vida marcada pela radicalidade do reino de Deus, então isso não é moderação. Isso é covardia. E eu quero convidar você a desmascará-la agora. A dizer: ei, medo, você não me domina mais. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem vive em mim. Eu sei qual é meu destino. Então o que te trava? Quais são os seus medos? O que você precisa essa manhã dizer: Deus, eu ouvi a tua palavra. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Mas, Senhor, eu tenho tido medo. Eu tenho medo do meu futuro. Eu tenho medo do meu passado. Eu tenho medo de não conseguir sustentar minha família. Eu tenho medo de ter filho e não poder ter condição de cuidar dele. Eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo de me posicionar frente aos valores do teu reino no meu trabalho e ser mandado embora. Eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo de ser confundido com pessoas que são fanáticas, por ter a coragem de me posicionar em relação ao seu governo, ao seu reino. Eu tenho medo. Eu tenho medo que o Brasil vire uma Venezuela, Senhor. Eu tenho ouvido tanta gente falar isso. Do que você tem medo? Não saia daqui com ele. Fique em pé. Vamos orar. Não saia daqui com o seu medo. Ele não te pertence. Ou você não pertence a ele, ok? Você não pertence a ele. Ele não é o Senhor da sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por essa mentira, para que ela caia da sua mente e do seu coração essa manhã. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, vem. Nós lemos aqui: o Senhor não nos deu um espírito de medo. O Senhor nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. O medo é a fé do reino de Satanás. Agora, na autoridade do nome de Jesus, medo caia por terra. Em nome de Jesus. Todo medo que prende corações aqui, mentes aqui, se desfaça agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, traz agora sobre cada um batismo de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Mais, Senhor. Mais. Fale contra o seu medo. Fale contra ele agora. No meio. Diga. Medo do futuro, em nome de Jesus. Caia por terra. Medo de não ser bem-sucedido. Caia por terra. Medo de ser demitido. Caia por terra. Medo de falhar na educação dos seus filhos. Caia por terra. Medo de não ser curado de uma enfermidade. Caia por terra. Medo de não ser aprovado pelos outros. Caia por terra. Medo de não ser reconhecido. Caia por terra. Espírito Santo, enche-nos de ousadia. Enche-nos agora de ousadia. Coragem. Coragem para vivermos a radicalidade do teu reino. Coragem para termos a mente de Jesus e pensarmos de maneira diferente. Coragem de pagar o preço que for necessário para que as realidades do teu reino se manifestem em nós e através de nós. Coragem para criar e educar os nossos filhos nos princípios do teu reino. Coragem, coragem para perdoar, coragem para amar. Coragem para ter compaixão, coragem para expressar bondade com aqueles que muitas vezes nos fazem maldade. Coragem, Senhor, em nome de Jesus. Coragem de testemunhar, coragem de estender as mãos para abençoar a vida de pessoas. Coragem. Não somos escravos do nosso medo. Somos filhos e filhas de Deus, libertos pelo poder de Jesus do medo. E é assim que nós vamos sair daqui essa manhã. Medo, você não nos domina mais, na autoridade do nome de Jesus. Amém.